Saudações! O que segue é a gravação ao vivo da reflexão partilhada com um grupo de pessoas. O assunto é a distinção entre a influência da tradição e o poder do Evangelho. Ao longo desta série serão comentados diferentes assuntos com o objetivo de melhor entender a razão e a essência do Evangelho. Para mais, ouça esta gravação que segue. Qual a diferença entre o poder da tradição e o poder do Evangelho? A tradição tem um poder, porque quando as pessoas estão presas a uma tradição e seguem certas rotinas, fazem isso porque é a influência da tradição, e a influência é um poder. E o Evangelho também é o poder de Deus, como Paulo disse aos Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Se há uma resposta de Deus para as pessoas, essa resposta ou está na tradição ou está no Evangelho. E tradição e Evangelho não são a mesma coisa. E é por isso que é importante nós compreendermos. A autenticidade do Evangelho é verificado no efeito do Evangelho. O que é que o Evangelho faz? Para sabermos o que é autêntico, se a tradição é autêntica, ou se o Evangelho é autêntico como vindo de Deus, como poder de Deus, nós temos que ver o efeito entre várias coisas e nós iremos ver alguns pontos pelas Escrituras. Nós vivemos numa sociedade que, no sentido geral, conhece o Evangelho de numa ou noutra forma tradicional. Porém, não se pode dizer que esta mesma sociedade conhece o poder do Evangelho. Porque quando é a tradição que orienta, diz que essa tradição tem a sua base no Evangelho e que adaptaram-se às circunstâncias, ou seja, adaptaram, no seu entender, o Evangelho às circunstâncias. E há muito que nós podemos dizer acerca disto, e há vários pontos de vista neste aspecto, mas o que eu reparo, a tradição tem uma forma de adotar o Evangelho e adaptar o Evangelho para as circunstâncias que as pessoas vivem. E estamos numa época que o mais importante é o que as pessoas querem viver do que aquilo que realmente o Evangelho nos ensina. Então, pessoas aproveitam o Evangelho, fazem as suas alterações para poder viver no mundo. E aí o Evangelho já não é o poder de Deus. O poder ou a influência é a tradição. E a tradição não salva ninguém. O Evangelho é a palavra de Deus para a salvação das pessoas. Nós não podemos aceitar que circunstâncias ou a inclinação da imaginação ou o trabalho da mente da pessoa que venha a ditar como se vive a fé. Como é que nós vivemos a fé? Tem que ser pela informação da palavra de Deus, que nos revela o que é a fé em Deus. Quando o Evangelho é adaptado e transformado para as conveniências das pessoas, já não é mais o poder de Deus. É mais uma questão da vontade das pessoas. O que é que a maioria das pessoas que se consideram cristãs sabem acerca de Jesus e do Evangelho? Se perguntássemos às pessoas que se dizem ser cristãos, o que é que eles sabem do Evangelho? O que é que eles sabem acerca de Jesus? Eles sabem que Jesus fez milagres, que os ensinos de Jesus foram profundos, importantes e maravilhosos. Sabem que Jesus foi condenado à morte de cruz, sendo ele inocente. Alguns acreditam que Jesus foi um bom exemplo para ser seguido. Alguns acreditam que Jesus ressuscitou dos mortos. Sabem que o Evangelho ensina que há um céu e que há um inferno e que cada pessoa vai para o lugar que Deus determinar. Sabem que o Evangelho ensina que devemos fazer boas obras. E todo este conhecimento é bom, porém é insuficiente. É insuficiente porque impede a pessoa de se expor ao Evangelho e receber o Evangelho na sua autenticidade e o Evangelho então poder operar na sua vida. Há tradições que abertamente podemos discordar delas, porque poderão ter coisas perigosas, digamos, em termos de crença ou de prática. Mas há outras tradições que nós podemos dizer, não, realmente é uma boa tradição porque está a fazer boas obras, está a ajudar as pessoas. E não estou a condenar isso de forma nenhuma. Mas estamos a falar sobre o que é o poder do Evangelho para a salvação.
Fazer boas obras, todos devem fazer boas obras. E nós encorajamos isso. Mas temos que compreender que não é pelas obras que as pessoas são salvas. A Bíblia diz isso em Efésios capítulo 2, versículo 8. É pela graça de Deus que somos salvos. Não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Está escrito no versículo 9. Se as pessoas andam a seguir uma tradição e a fazer o bem, ao praticar boas obras, chegam ao fim da vida, ficam desiludidos ao descobrirem que não têm a salvação. Porque vão dizer, mas eu fiz aquilo que a minha tradição me ensinou a fazer. E nós podemos dizer, fez bem ao próximo. E isso é bom, mas isso não é o poder do Evangelho. O Evangelho não nega boas obras. Mas devemos dizer que as boas obras que Deus quer são aquelas que Deus preparou em Jesus Cristo. Efésios 2:10. Deus criou-nos em Cristo Jesus para as boas obras que Ele preparou para nós. As boas obras da tradição são boas, mas não são as obras que Deus preparou. Então, aquilo que Deus quer que as pessoas façam são aquelas coisas que Deus preparou para aqueles que foram criados em Cristo Jesus. Efésios 2:10. Lendo as Escrituras, não podemos deixar de observar que uma coisa é aprender o Evangelho, como quem aprende sobre ética e filosofia, e outra coisa é estar abraçado ao Evangelho, de modo que se conheça o seu poder na vida. Duas coisas diferentes. É que é possível aprender o Evangelho como quem aprende uma filosofia. Basta a pessoa estudar sobre o assunto. Há colégios, há universidades que ensinam teologia. Mas garanto-vos que a pessoa pode aprender a filosofia do Evangelho sem estar salvo. Porque filosofia não salva, pode aguçar o entendimento, pode ajudar a pessoa a ter um melhor raciocínio, mas não é o poder do Evangelho. A tradição baseada no Evangelho alimenta boas intenções, e aqui está a ilusão que desvia as pessoas do poder e essência do Evangelho. Quando as pessoas se firmam e se baseiam e têm descanso nas boas obras que fazem, elas iludem-se a elas próprias. Como assim? Alguém até pode dizer, mas estás-me a ofender. Não, espera aí, nós estamos à procura da verdade que liberta. O Evangelho que é o poder de Deus para a salvação. Porque a pessoa que faz obras está ela própria a querer fazer algo pela qual mereça a salvação. A salvação é graça de Deus. É a oferta que Deus dá a nós. A pessoa de boa consciência pratica o que diz a tradição e por isso sente que está a fazer o bem. A origem da sua conduta e das suas obras está na tradição. Porém, falta-lhes a novidade de relacionamento com Jesus e a comunhão edificante com o Espírito Santo. E este aspecto é importante compreender. É que as boas obras que nós encorajamos a serem praticadas, para quem é cristão, mas para quem não é cristão, essas boas obras são uma ilusão. Porque a pessoa pensa que está a fazer bem, e está a fazer bem ao próximo, o próximo vai receber a boa obra, mas isso para Deus não conta porque não vem de um novo nascimento, não vem como resultado do poder do Evangelho, vem apenas pela influência da tradição. E estão a ver como pode ser uma ilusão que desvia a pessoa da verdade do Evangelho que liberta. Portanto, a tradição impede a pessoa de ter um relacionamento com Jesus e uma comunhão edificante com o Espírito Santo desde que esteja fora do Evangelho. Mas a pessoa que ouve o Evangelho, ouve a mensagem do amor de Deus, como Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e aceita a oferta da salvação pela fé, então o Evangelho começa a operar na pessoa. E há uma transformação que se dá. E é isso que é a intenção do Evangelho. O Evangelho, como poder de Deus para a salvação, é a revelação de algo real que Deus já fez e continua a fazer pela humanidade. Deus ainda hoje trabalha a nosso favor. Como salvos, pela graça de Deus, não vem de nós, é uma oferta que Deus nos deu e aceitamos pela fé, continuamos a receber a operação do poder do Evangelho. O Evangelho vai-nos iluminando, vai-nos dando mais e mais formação, mais entendimento, e o Espírito Santo continua a trabalhar em nossas vidas. Vamos ler o que é que Paulo dizia em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 1 a 6. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 1 a 6. E nós vamos ver alguns versículos com mais algum pormenor. Mas vamos ler esta passagem. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 1 a 6. O apóstolo Paulo disse: pelo que tendo este ministério,
Segundo a misericórdia que nos é feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo o homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz que ele não andava com astúcia nem falsificava a palavra de Deus. Reparem no versículo 2. Não andamos nem com astúcia nem falsificamos a palavra de Deus. O que é que significa astúcia? Astúcia é a arte de enganar. Uma pessoa astuta consegue ver os interesses de uma pessoa e vai dando informação e a pessoa pensa que está a receber boa informação, mas não é, porque há astúcia. E Paulo diz, nem é com astúcia, não é arte de enganar, nem com falsidade. E a palavra falsidade aqui no grego significa usar isca, como quem vai à pesca para apanhar um peixe, ou quem põe uma ratoeira para apanhar um rato, e o rato chega lá atrás do cheirinho, do queijinho, já está a pensar que vai ter um bom almoço, só quando já está lá, já está preso. A palavra falsidade no grego vem daí, portanto, usando uma isca ou um estratagema para apanhar. Paulo diz, ao pregar o Evangelho, não estou a usar astúcia, não estou aqui a enganar ninguém, nem estou a ser falso. Mas reparem que ele diz que falava às consciências das pessoas. Reparem o que é que diz o versículo 2. Assim nos recomendamos à consciência de todo o homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Ele diz que falava à consciência das pessoas, estando ele próprio na presença de Deus, a favor da manifestação da verdade. Ou seja, Paulo ministrava como quem está a fazê-lo na presença de Deus. Ele diz no versículo 1, somos ministros. Portanto, é o ministro de Deus, foi-lhe dada essa graça, essa chamada de Deus. Então ele diz, nós ministramos, nós servimos as pessoas sabendo que Deus está presente. Paulo, sabendo que ele próprio recebeu misericórdia de Deus. E porque ele recebeu misericórdia de Deus, ele queria falar o Evangelho de tal forma que as pessoas o compreendessem e recebessem também, eles próprios, a misericórdia de Deus. Por isso ele não desfalecia. Ele próprio tinha experimentado o poder do Evangelho. Ele próprio recebeu a revelação do Evangelho. Ele próprio conheceu a verdade do Evangelho, recebeu essa verdade. E o seu alvo, então, era ministrar para que houvesse a manifestação da verdade nas pessoas. Agora, este aspecto é importante, a manifestação da verdade. A tradição é como quem está a preparar uma comida. Põe ali os condimentos, os temperos, as coisas todas, está ali a preparar depois para dar a refeição. A tradição faz isso. O Evangelho diz que é o conhecimento de Deus. Por isso é que é a verdade de Deus. Não é uma coisa que nós preparamos para enganar as pessoas, como quem quer atrair pessoas. É bom nós fazermos o melhor que pudermos para atrair as pessoas, mas sempre com a verdade. Não podemos fabricar acontecimentos de milagres. Quer dizer, Deus curou enfermos entre nós, Deus fez isto, Deus fez o outro, sem isso ter acontecido. É que o Evangelho, por si próprio, tem que fazer esses milagres. Ou seja, quando acreditamos na palavra de Deus e a presença de Deus está entre nós, Deus opera e é pela verdade. Por isso é que Paulo dizia que se recomendava à consciência das pessoas. E eu achei isto tão interessante. É que ele queria que houvesse manifestação da verdade. É importante nós vermos isto. Não é uma ilusão, não é uma coisa criada pelas pessoas. Não é bom estar a falar de milagres que nunca aconteceram. Eu já tenho falado sobre milagres que eu próprio já presenciei, que eu já vi, ou de pessoas que eu conheço muito bem e que deram testemunho daquilo que Deus fez. E são coisas que foram verificadas por outras pessoas que estavam presentes. Eu acredito em milagres. Eu acredito no poder de Deus.
Deus é poderoso para o fazer, mas nunca, nunca devemos fazer um fadinho de tal forma que as pessoas venham convencidas que é uma coisa quando não é. A tradição faz isso. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é a revelação que Deus dá às pessoas que aceitam e abraçam ao Senhor Jesus conforme ensinado no Evangelho. Essas pessoas então conhecem o poder de Deus a operar em suas vidas. Não uma tradição, mas sim o Evangelho. Paulo falava à consciência das pessoas. Onde é que as pessoas normalmente têm problema? É na sua consciência. O que às vezes quase que nos faz parar é quando às vezes vem à mente uma coisa do passado e a nossa consciência ainda não nos deu descanso. O problema da consciência. Então Paulo diz, eu recomendo-me à consciência das pessoas. Porquê a consciência? É porque a pessoa na tradição pode ter muito folclore, muito hábito, muita coisa, participar em marchas, em procissão, em coisas do género, e é bonito. Eu gosto de ver uma marcha para Jesus. As pessoas vão a cantar, estão animadas, louvam todos a Deus. Ali nem está em questão qual é a igreja da pessoa. A questão é a pessoa está a adorar a Jesus. Eu gosto de ver isso. Mas agora eu quero dizer o seguinte. O Evangelho é que tem que resultar isso, não a tradição. A tradição é boa, é interessante, mas pode iludir as pessoas. O Evangelho não ilude. Quando a pessoa está com um problema de consciência, porque sabe diante de Deus que a sua vida não está limpa, a sua consciência não o deixa. O que é que essa pessoa precisa de ouvir? Precisa de ouvir o Evangelho que diz que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e que por Jesus temos perdão dos nossos pecados. Como é que se pode aliviar a consciência do peso da culpa? É conhecendo a verdade do Evangelho. O Evangelho que diz que em Jesus há perdão para toda a pessoa que o busca. A Bíblia diz que nós somos lavados e purificados no sangue de Jesus. Esse é o poder do Evangelho. Paulo então disse que se recomendava à consciência das pessoas, pregava o Evangelho para que as pessoas conhecessem a verdade e recebessem misericórdia, como ele também, o próprio Paulo, recebeu misericórdia. E como é que a pessoa pode ser liberta? Não é continuar na tradição. É que as pessoas podem ir à igreja ao domingo e dizem, pronto, já cumpri o meu dever. Podem dar uma esmola a um pobre e dizer, já cumpri o meu dever. Já ajudei naquela necessidade, já fui voluntário ali. Isso é bom, é bom. Mas se a pessoa fica a pensar que já cumpriu o seu dever e que por isso merece o céu, isso é um erro, porque não é o poder do Evangelho. É uma tradição. Paulo falava desta forma. Então Paulo diz no versículo 3 que para algumas pessoas o Evangelho estava encoberto. Ele diz, o meu Evangelho, não é o Evangelho de Paulo, era o Evangelho que Paulo pregava, o que ele dizia às pessoas. Estava encoberto, diz o versículo 3. Porquê é que estava encoberto? Qual é a razão do Evangelho estar encoberto para algumas pessoas? Qual é o problema? Paulo diz porque são incrédulos. Uma pessoa que é incrédula, que não acredita, o que é que acontece? O Deus deste século, então, segue o entendimento dessas pessoas. A pessoa que é incrédula, que não quer acreditar, o que é que o Deus deste século faz? Aproveita essa incredulidade para alimentar o seu entendimento. E quando o Deus deste século alimenta o entendimento, o que é que está a fazer esse Deus deste século? Está a cegar o entendimento. O Deus deste século é as tradições, é a boa fama, a popularidade, as ideias que atraem as pessoas. Então as pessoas podem ficar cegas com o ambiente, a cultura, a tradição, coisas que se fazem e então vão adaptando, readaptando o Evangelho e as tradições que chegam a um ponto que já não se consegue distinguir aquilo que era na sua origem. Paulo então diz, sim, realmente há pessoas que não querem acreditar no Evangelho. Porquê? Porque na sua incredulidade, porque não queriam acreditar, foram levados pelo Deus deste século a acreditar noutras coisas. É que o incrédulo busca sempre a dúvida sobre o que houve do Evangelho. E nesse estado a luz do Evangelho, a glória de Cristo não resplandeceu neles. Paulo explicou que Jesus é a imagem de Deus. A palavra imagem aqui é como um espelho que reflete a imagem exata. E Paulo diz, Jesus é a imagem exata do Pai. Jesus é a reflexão exata do Pai. E o brilho de Jesus foi visto, a glória de Jesus foi vista. Mas houveram incrédulos, pessoas que não quiseram acreditar. E porque não quiseram acreditar, o Deus deste século aproveitou isso.
O incrédulo pode achar que tem força suficiente para controlar o seu cérebro, mas quando é incrédulo e não quer ver a luz de Jesus, o Deus deste século vai cegar esse entendimento. A pessoa fica indefesa, é uma força espiritual. E quem fica cego no seu entendimento pelo Deus deste século passa a produzir ervas daninhas que realmente não alimentam o seu espírito. Impedem essa pessoa de ver a luz do Evangelho. Paulo diz: Jesus é a glória de Deus. Jesus é a projeção do Pai. Ele manifestou a glória do Pai. O Evangelho manifesta a glória do Pai. Porém, para o incrédulo, nada disso tem significado. Então Paulo pregava o Evangelho. Queria falar pela verdade, manifestar a verdade na consciência das pessoas. Por isso é que ele diz que ele não se pregava a ele próprio, nem se projetava a ele próprio, versículo 5. Antes ele pregava a Cristo Jesus, o Senhor. Ele desejava que as pessoas viessem antes a Jesus, não à sabedoria do homem. A verdade que liberta reside no Evangelho e não na eloquência do homem. Paulo então via-se como servo das pessoas a quem ele ministrava. Ele o fazia por amor de Jesus. Reparem no que é que Paulo diz. Ele diz: eu realmente falo como vocês, mas é como um servo. Estou a ministrar a vós para que vocês conheçam Jesus. Não é a minha cultura ou a minha tradição ou a minha eloquência, porque isso não vai ajudar ninguém. Então Paulo falava de uma forma como um servo. Ele disse: eu estou aqui a ajudar-vos para que vocês conheçam o Evangelho como um servo que está a servir. No versículo 6 Paulo diz algo que realmente abençoou-me bastante. 2 Coríntios 4, 6 Paulo diz que o Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. A glória de Deus na face de Jesus. Jesus a brilhar com a glória de Deus. Então ele diz, ele sabia que o poder de Deus estava sempre presente. E tal como em Gênesis 1 Deus disse: haja luz e houve luz. No princípio da criação, quando Deus disse: haja luz, no meio daquela escuridão, a Bíblia diz que as trevas cobriam a terra, havia trevas sobre a face do abismo, e disse Deus: haja luz e houve luz. Paulo disse: esse mesmo Deus que criou luz no princípio, em Gênesis capítulo 1, é o mesmo que faz resplandecer a sua luz nos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, para alumiar as pessoas, para iluminar o conhecimento. Reparem, é o conhecimento que Deus dá, não é o conhecimento que a pessoa tem. Pela tradição, a pessoa vai adquirindo conhecimento. E repare, eu sei que ao estar a ensinar a palavra de Deus, que as pessoas vão adquirindo conhecimento. Isso é bom. Mas se ficar apenas pelo nível de uma tradição, não vai ser o Evangelho eficaz. Mas quando as pessoas veem o brilho do Pai na face de Jesus, o que é que Jesus realmente fez por nós? E isso passa a ser aquela verdade que vem, a verdade que liberta. A pessoa começa a ter conhecimento. Estão a ver a diferença? A tradição realmente dá conhecimento. As pessoas aprendem, seja na catequese ou na escola dominical, na escola para crianças onde é ensinada a palavra de Deus, as pessoas aprendem. Paulo não está a falar sobre esse conhecimento, ele está a falar sobre o conhecimento que é a revelação de Jesus. Não é um conhecimento que vem por tradição. Isso pode ser uma coisa boa, mas se ocupa o lugar do poder do Evangelho já não é bom. Então Paulo quer que as pessoas conhecessem a verdade do Evangelho, porque é aí que está o brilho da glória de Deus, é aí que está o conhecimento. Paulo queria que as pessoas vissem esse conhecimento, Deus a brilhar, a iluminar a pessoa através do conhecimento que Deus dá. Porque o Evangelho é um conhecimento que Deus dá a nós, é a revelação de Deus, são as boas novas que Deus nos dá, é a revelação de Deus. É este o conhecimento que deve ser procurado. No tempo de Jesus haviam pessoas que lhe diziam que eram descendentes de Abraão. E eles, usando esta expressão, estavam a dar autenticidade à sua tradição. Abraão e Sara são os pais da nação de Israel. Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve 12 filhos e dali se formaram as 12 tribos de Israel. Israel existe hoje porque Deus falou com Abraão e fez dele uma grande nação para que por ele fossem benditas todas as nações da terra. Isto aconteceu muitos séculos antes de Jesus.
No nosso tempo, aproximadamente há 4.000 anos que Deus chamou Abraão e dali formou a nação de Israel. Então haviam muitos judeus que diziam: nós temos por pai Abraão, nós somos descendentes de Abraão, nós temos uma tradição. Eles validavam a sua tradição na base da revelação que Deus deu a Abraão. Deus revelou muita coisa a Abraão, então eles diziam: nós somos descendentes, nós temos esta tradição de Abraão. E o que o Senhor Jesus quis mostrar-lhes é que Abraão conheceu Deus, mas eles, descendentes de Abraão, não conheciam Deus. Acontece, tanta vez, pessoas a dizer: eu criei os meus filhos bem, levei-os à igreja, ensinei-os a fazer o bem, mas agora eles nem querem saber de Deus. Andam lá numa vida, sabe Deus como. E as pessoas podem ser ensinadas e têm uma tradição, mas não conhecem o Deus dos seus pais. Eu tenho dito muitas vezes, quando alguém me diz: eu tenho uma tradição que os meus pais me ensinaram, eu digo: olha, eu não quero pôr em questão a fé dos seus pais, mas talvez a sua fé, porque você está a seguir o que aprendeu sem ter fé em Deus, sem ter tido um encontro com Deus, sem receber o Evangelho. Eu já tenho dito várias vezes: Deus só tem filhos, não tem netos. Deus não tem netos. Todos quantos receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É preciso a pessoa receber, diz Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. A todos quantos receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a autoridade, ou o direito de serem chamados filhos de Deus. Por isso é que Deus não tem netos, Ele só tem filhos. Evangelho de João 1, 12. Abraão conheceu Deus, mas os seus descendentes não o conheciam Deus. Mas eles diziam: nós somos descendentes de Abraão, nós temos a nossa tradição. Foi quando Jesus lhes disse em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Depois disse a seguir no versículo 36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqueles descendentes de Abraão tinham tradição, e era uma tradição rigorosa. Eram fiéis à sua tradição, mas eles não conheciam o Deus de Abraão. Por isso é que Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que serve seguir uma tradição se a pessoa não conhece a verdade que liberta? O Evangelho é a verdade que liberta. E então Jesus disse: se o Filho vos libertar, se Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres para conhecer liberdade. É porque os judeus diziam: nós somos descendentes de Abraão, não servimos a ninguém, temos a nossa descendência, a nossa tradição. No entanto, eles não conheciam a liberdade em Jesus. É que a liberdade que eles queriam vinha pela tradição, e a tradição prende as pessoas a conceitos e a regras da religião. Mas o Evangelho é a revelação de Deus na pessoa de Jesus. Pela tradição, a pessoa aprende muita coisa, mas sem a essência do Evangelho, o que a pessoa sabe não liberta. O que segue a tradição pratica rituais na esperança de haver neles algum mérito. O que segue a tradição pratica boas obras na esperança de que por elas chegue ao céu. A tradição, sem que a pessoa dê por isso, está a polir o ego da pessoa e não a levar a pessoa a uma liberdade na adoração de Deus. Estava a meditar nisto e pensei: realmente a tradição é como graxa para o ego do homem. Deixa-me explicar. A pessoa vai e faz os rituais da religião. Aquilo que a religião diz para fazer, a pessoa vai e faz. E depois vai para casa, como foi aquele que Jesus disse. Foi ao templo e diz: ó Deus, não sou como este publicano aqui, mas jejuo, dou o meu dízimo de tudo. Não sou como aquele pecador. E o Senhor Jesus disse: ele foi para casa da forma como estava, mas o outro que dizia: ó Deus, perdoa os meus pecados, tem misericórdia de mim, o Senhor Jesus disse: esse é que foi para casa justificado. A tradição diz: se tu fizeres as coisas conforme manda, podes se sentir bem-aventurado. E o que é que está a acontecer? Está a polir o ego. Está a pôr graxa no ego, e a pessoa pensa: eu consegui, eu dei dinheiro para as obras lá da igreja, eu ajudei uma família pobre, eu fiz. O que é que está a acontecer? O ego está a ser polido. Polir o ego. A tradição, nesse sentido, é uma maldição para a pessoa. Porque se está a empolar ou está a dar glória ao ego, está a levar a pessoa a sentir que merece, tem as suas contas em dia com Deus. Isso é uma ilusão. Por isso é que a tradição pode ser uma maldição. Nesse sentido é porque impede a pessoa de ver a luz do Evangelho. Impede de ver a verdade. Se você hoje chegasse à presença de Deus, o que é que você quer que Deus lhe diga?
Todas as pessoas vão dizer, que Deus me perdoe, tenha pena de mim. Mas não é preciso esperar por isso. Se a pessoa ouvir o Evangelho, aquilo que Deus já diz, a pessoa já pode encontrar a salvação e começar a viver na salvação. E quando chegar à presença de Deus, sabe o que vai ouvir? É aquilo que Jesus disse, vinde benditos do meu Pai, por si por herança, o reino que vos está preparado. Está lá escrito em Mateus, capítulo 25, fala sobre isso. A tradição alimenta a humildade que parece ser piedade. Porém, a pessoa não conhece na realidade o poder da verdadeira piedade em Deus. O que é piedade? Piedade, segundo o dicionário grego, portanto, onde esta palavra ocorre no Novo Testamento, significa ter características ou qualidades segundo Deus. Portanto, a verdadeira humildade, o verdadeiro amor, o fruto do Espírito, ser aquelas características que realmente são ensinadas no Evangelho e ter também reverência, porque piedade também significa ter reverência para com Deus, ter temor de Deus. E a Bíblia fala sobre piedade e é uma boa virtude para se cultivar. É importante as pessoas cultivarem o respeito para com Deus, cultivarem amor para com Deus, demonstrar amor para com Deus. Mas veja o que diz a Bíblia em 1 Timóteo 6,5. 1 Timóteo 6,5. Haviam algumas pessoas que usavam a piedade para ver se podiam ganhar alguma coisa. Então ele diz, 1 Timóteo 6,5. Com tendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. Eu vou ler mais uma vez. 1 Timóteo 6,5. Com tendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. O que é que Paulo está a dizer? Essas pessoas que têm a aparência de piedade, só lhe falta a auréola por cima para pensar que são santos. Paulo diz, afasta-te dessas pessoas, porque eles pensam que essa piedade é causa de ganho. Eu vou para a igreja porque Deus vai me abençoar e eu vou ser rico. Vou cultivar uma maneira de ser e as pessoas querem ganhar com isso. E depois há a astúcia que entra e há a falsidade que entra, porque não é o Evangelho. 2 Timóteo 3,5. 2 Timóteo 3,5. Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Afasta-te destes. Aparência de piedade, mas nega a eficácia. Há uma eficácia naquilo que é piedade segundo as Escrituras. É bom seguir essa piedade que a Bíblia ensina. Ajuda-nos a compreender de uma forma diferente as coisas de Deus, porque há aquela dedicação para as compreender. Mas quando Paulo diz, os que têm aparência de piedade, mas não são, afasta-te deles. Um fariseu vai dizer, pastor, não diga isso, porque temos que amar todas as pessoas. A Bíblia diz, aquele que aparenta ser piedoso e não é, afasta-te deles. Porquê? Porque o que eles têm é astúcia, têm falsidade, têm engano, seduzem. Isso não é o Evangelho. Como então podemos distinguir entre a tradição e o Evangelho? Para terminar, vou apresentar só mais estas palavras. Como reconhecer o que é autêntico na sua verdade e no seu poder e o que não é? O método de análise que uso é deixar ser as Escrituras a terem a oportunidade de se revelarem. Porque como diz Jeremias 1,12, o Senhor vela pela sua palavra para a fazer cumprir. Jeremias 1,12, o Senhor disse ao profeta, eu velo pela minha palavra para a fazer cumprir. É o Evangelho que tem poder. Por isso, eu encorajo as pessoas para lerem a Bíblia. Tenho dito tanta vez às pessoas, leiam a Bíblia. Porque quando a pessoa começa a ler o Evangelho e dar a oportunidade ao Espírito Santo, o Espírito Santo vem e começa a revelar as grandezas de Deus. A pessoa começa a ver o brilho de Jesus. E começa a ver a glória de Deus. E começa a receber a verdade, o conhecimento da verdade, é o conhecimento que vem de Deus a nós. Não é o conhecimento que a pessoa já tinha antes, é o conhecimento do Evangelho que nos diz, em Jesus estás perdoado, em Jesus és uma nova criação, em Jesus és um filho de Deus, em Jesus o teu nome está escrito no livro da vida lá no céu. Eu acredito que diz o Salmo 119, versículo 105, Salmo 119, versículo 105, que diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vamos deixar a palavra de Deus ser a luz que nós necessitamos. Creio que quem conhece o genuíno com mais facilidade verá à distância o erro da tradição que não tem a luz da salvação. O ser humano necessita de ter a consciência liberta da culpa dos pecados
Isto é realizado pelo conhecimento da verdade que Deus dá. Se a pessoa com tanta tradição ainda não conseguiu o alívio da sua consciência, que está sempre a culpá-lo por causa dos seus pecados, então a pessoa precisa deixar essa tradição e ouvir o Evangelho. Deixa a palavra de Deus revelar Deus. Deixa a palavra de Deus, o Evangelho, revelar Jesus. O Espírito Santo então vai iluminando a alma dessa pessoa, o seu espírito. E essa pessoa então tem um encontro com Jesus. Isso é o poder do Evangelho. É isto que nós devemos anunciar. Vivê-lo primeiro nós próprios e depois, compreender a misericórdia que Deus nos deu, como dizia Paulo, ministramos, querendo ajudar pessoas a ter eles próprios o seu encontro com Jesus. Foi bom ouvir esta gravação. Tire tempo para ler e refletir no Evangelho. Para a pessoa que crê no Evangelho, como está escrito na Bíblia, o Evangelho é a revelação de Deus e que mostra à pessoa que crê o caminho de Deus e o plano da sua salvação. É importante meditar no Evangelho. Fale sempre com Deus através de Jesus, porque Jesus é o nosso Salvador. Leia sempre um pouco da Bíblia todos os dias e logo possa, frequente uma igreja que ensina o Evangelho de Jesus. Que a bênção de Deus seja ampla na sua vida.